Olá, meus amigos, muito bem-vindo. Eu sou o pastor Borges Monteiro e esse é o programa Palavra de Fé. E hoje nós vamos mais uma vez abordar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a lâmpada, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Nós costumamos dizer o seguinte: existem duas personalidades dentro de nós. Existe a nossa natureza carnal, existe a nossa natureza que é voltada para viver as coisas do mundo, e existe a nossa natureza espiritual. E a nossa luta é justamente saber equalizar isso, para que isso fique bem ajustado, para que isso produza um resultado. Então você deve ter esse entendimento de não apenas investir na sua formação natural, mas também investir na sua formação espiritual. Porque o Espírito é que sustenta o corpo, o Espírito é que mantém o corpo, o Espírito é que mantém a vida. E muitas pessoas, o que ela faz? Ela apenas vive de maneira secular, ela investe no conhecimento palpável, no conhecimento das coisas do mundo, mas ela não investe no conhecimento espiritual. E eu te pergunto o seguinte: quem é mais forte? Qual é maior? O Espírito que criou o homem ou o homem que criou as coisas naturais? Então, há de você entender o seguinte: o Espírito é mais forte. O Espírito vem de Deus e foi Deus quem criou o homem. Então você tem que saber trabalhar nisso, investir na sua construção, na sua personalidade espiritual, para que você não seja uma pessoa fraca, para que você não seja uma pessoa que vive apenas pelo que os seus olhos veem. Amém? Então, vamos ao texto, para que esse texto nos dê uma referência da importância de ser uma pessoa espiritual. Diz assim, olha que interessante: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que coisa fantástica. A Bíblia, isso aqui é o livro de Salmos, o capítulo 1, a Bíblia já dá, o Salmo 1 e o capítulo 1, a Bíblia já dá uma direção, que bem-aventurado é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Você tem que ouvir esse trecho e meditar. Imagine há quantos anos foram escrito esse salmo. Imagine há quanto tempo essa palavra já foi escrita, já foi dita. E eu costumo dizer o seguinte: as palavras espirituais, a palavra de Deus, ela tem duração eterna. A palavra de Deus, ela constrói o mundo. A palavra de Deus, ela faz com que aquilo que é invisível torne-se visível. É uma palavra poderosa, é a palavra da criação. Então, quando você ouve a Bíblia, você tem que entender que essa palavra, ela é como uma semente. Você já parou para pensar que uma semente, ela contém tudo que vai fazê-la se tornar uma árvore que produz fruto? Uma sementinha, uma coisinha aparentemente insignificante. A palavra de Deus também, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, se você quer uma vida abençoada, se você quer uma vida feliz, se você quer uma vida próspera, se você quer uma vida de qualidade, qual que é o segredo? Você tem que plantar, você tem que usar essa palavra, lançar essa palavra, porque essa palavra vai trazer, vai fazer existir na sua vida aquilo que os olhos ainda não veem, aquilo que ainda não existe. Então, quando Deus, ele deixou a palavra, ele espera que nós venhamos saber usar a palavra. Então, você que está me ouvindo, você tem que pensar nisso.
Por exemplo, de repente você é uma pessoa, é um exemplo, uma pessoa que não tem paz. De repente você é uma pessoa que se sente perdida, que se sente mal amada, que se sente infeliz. Ora, você sabe dos seus problemas, você sabe da sua realidade. E o que muita gente faz é tentar tapar, como diz aí, tapar o sol com a peneira. A pessoa não pensa em resolver o problema, ela pensa em justificar, ela pensa em esconder aquilo. Mas o problema, se ele não for resolvido, ele continua. E se ele continua, o problema vai aparecer novamente, ele vai te agredir, ele vai te atacar. Então você tem que aprender o seguinte: eu tenho que resolver esse problema que está me destruindo. Não adianta eu cobri-lo, não adianta eu colocar um paliativo, eu preciso de uma solução. E como que eu vou fazer isso? Como que eu resolvo um problema que o dinheiro não pode resolver? Como que eu resolvo um problema que a amizade não pode resolver? Como que eu resolvo um problema que a minha capacidade não pode resolver, porque senão não tinha? Então, como eu resolvo esse problema? Através da palavra. Você tem que aprender a usar essa palavra. Você tem que colocar essa palavra para funcionar na sua vida. Então Deus, ele está te dando um conselho. Olha, bem-aventurado, quer dizer, feliz, mais que feliz, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam da fé. Você não pode acreditar que o conselho de uma pessoa sem Deus, o conselho de um ímpio, de uma pessoa que não respeita a fé, você não pode acreditar que esse conselho vai te fazer bem. Você tem que pensar: eu preciso me afastar dos conselhos que afastam-me de Deus. Amém? Então vamos continuar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, olha só, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, mas que medita na palavra de Deus, que pensa no que Deus quis dizer, que fica refletindo naquilo que Deus falou. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a pessoa que medita na palavra de Deus, a pessoa que coloca em prática a palavra de Deus, ela é como uma árvore plantada junto às águas, que no seu devido tempo vai dar o fruto, que as folhas dela nunca murcham, porque ela está plantada perto das águas. Então as raízes dela vão por baixo da terra e está sempre nutrindo, está sempre alimentada. Assim é a pessoa que confia em Deus. Ela está ligada em Deus, ela está conectada com Deus. Então, no devido tempo, na hora oportuna, ela vai dar fruto. Na hora que chegar a estação, na hora que chegar a época de dar fruto, ela vai dar fruto. Então você tem que aprender isso, que você deve meditar na palavra de Deus e sobre essa palavra construir, chamar para existir a vida que você gostaria de ter. Você tem que começar a entender isso. Se você está ligado em Deus, você está ligado no Criador. E aí você vai conseguir criar na sua vida também aquilo que ainda não existe. Amém? Vamos continuar aqui para terminar. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Veja que vai haver um julgamento e a pessoa perversa não vai conseguir vencer, não vai conseguir ter o resultado positivo no julgamento. E diz mais,
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, se a pessoa anda em pecado, se a pessoa vive em pecado, ela não consegue permanecer na igreja. Ela acaba se afastando. Então, você que ouve essa palavra, minha amiga e meu amigo, você tem que entender como é importante você colocá-la em prática. Como é importante você ter uma aliança com Deus. Quando você tem uma aliança com Deus, a sua palavra, aquilo que você diz, aquilo que você fala, está ligado diretamente em Deus. É como a árvore plantada junto às águas. Ela está ligada nas águas, as raízes dela estão ligadas nas águas. Então, assim como tem vida lá na água, ela tem vida. Quando você está ligado em Deus, então a sua palavra está ligada em Deus. Quando você fala, aquilo passa a existir. Quando você determina, aquilo passa a acontecer. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Amanhã nós vamos voltar com mais um vídeo, Palavra de Fé. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal Igreja Vida com Deus. Eu vou deixar os links embaixo desse vídeo. E você pode se inscrever lá no YouTube e acompanhar todos os vídeos que nós postamos, todas as matérias que a igreja faz, tá bom? Se você também é um dizimista, é um ofertante, você tem no site da igrejavidacondeus.com os canais para você fazer a sua oferta, para você devolver o seu dízimo, como também lá no YouTube. Não deixe de ser fiel nessa época, porque Deus conta com a sua fidelidade. A obra de Deus conta com a sua fidelidade. Então, mantém-se firme, mantém-se forte, até essa temporada passar e nós podermos colher os frutos daqueles que perseveraram na fé, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.